Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Marterson, você está no canal Contabilidade e Negócios e eu vou deixar para você uma aula sensacional sobre o regime tributário simples nacional. Eu sei que você tem interesse. Na descrição eu vou deixar também alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Se você fizer sua matrícula em qualquer um desses cursos, eu vou te dar mais dois totalmente gratuitos. Se você gostar da aula, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, fique aí com essa aula que eu preparei para você. Boa aula! Bem, vamos aqui dando continuidade ainda sobre os impeditivos para optar pelo Simples Nacional. Eu quero falar aqui sobre a questão do quadro societário, aquela questão do sócio de mais de uma empresa ao mesmo tempo. Tudo bem? Então veja bem, não poderá optar pelo Simples Nacional aquela empresa cujo titular ou sócio, então, em primeiro lugar, pode ser o dono ou um sócio dessa empresa, mesmo que ele tenha uma participação pequena na empresa do Simples Nacional, mas se ele participar com mais de 10% do capital de outra empresa que não seja do Simples Nacional, tudo bem? Se a receita das duas empresas ultrapassar 4 milhões de reais, 4 milhões e 800 mil reais, nós temos aqui dois casos, tá? Primeiro caso, o sócio de uma empresa de outro regime tributário com menos ou igual a 10% de participação nela, tudo bem? E nós temos o segundo caso, o sócio de uma empresa de outro regime tributário com mais de 10% de participação nela. Neste primeiro caso, o sócio que tem menos ou igual 10% de participação de uma empresa do lucro presumido ou real, não importa o faturamento, tá certo? Não importa. As duas empresas, a do simples e a do presumido, por exemplo, podem faturar 10 milhões juntas. A do simples continuará no simples. Por quê? Porque a participação do sócio da empresa do lucro presumido é menos ou igual. Agora, se a participação do sócio na outra empresa for mais de 10%, aí tem que olhar para o faturamento das duas, faturamento somado, tudo bem? Que nós chamamos de faturamento global. Se ultrapassar os 4 milhões e 800 mil, então esta empresa do Simples Nacional não poderá estar no Simples ou então o sócio vai ter que sair, tudo bem? Primeiro caso, sócio de uma empresa de outro regime tributário com menos de 10% de participação. Eu acabei dando uma explicada, mas vamos aqui para o slide, tá? As minhas aulas são assim, eu coloco tudo no slide, mas muitas vezes eu acabo explicando antecipadamente. Olha aqui um exemplo. Ó. Nesse primeiro caso, vamos aqui imaginar o sócio de uma empresa do lucro presumido com menos de 10% ou até 10% de participação nela, tá? Então, você é sócio de uma empresa do lucro presumido ou lucro real. Sua participação nessa empresa é de 10% ou menos. Você também pode ser sócio de uma empresa do Simples Nacional. E o faturamento das duas empresas juntas pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil por ano. Tá bom? Esse cálculo deve ser feito de modo proporcional ao número de meses em caso de início de atividade. Então, se a empresa do Simples Nacional estiver começando, tem que fazer o cálculo proporcional, tá bom? Vamos explicar. Olha aqui o exemplo. Ó. Será permitido. A empresa do lucro real ou presumido poderia faturar mais de 4 milhões e 800 mil sem problema, e a empresa do Simples Nacional poderia faturar até 4 milhões e 800 mil sem problema. Ou seja, nesse caso, o faturamento das duas somadas poderia ultrapassar os 4 milhões e 800. Por que poderia? Somente por causa disso aqui, ó. Somente por causa de 10% ou menos, tá? Agora, se ultrapassar os 10% já era, tá bom? Atenção! Se a empresa do Simples Nacional estiver iniciando no decorrer do ano, por exemplo, em setembro, o faturamento dela não poderá ser 4 milhões e 800 mil, e sim proporcional. 4 milhões e 800 mil dividido por 12, que dá 400 mil por mês. De setembro
a dezembro são 4 meses. Então, o limite aqui é 1.600.000. Nesse caso, o limite de faturamento no Simples Nacional seria apenas de 1.600.000. Então, não seria mais 4.800.000, tá bom? Vamos aqui para o segundo caso. No segundo caso, nós temos o sócio de uma empresa de outro regime tributário com mais de 10%. Olha aqui o exemplo. Ó. Você é sócio de uma empresa do lucro presumido real. Sua participação nessa empresa é 11%. Tá? Participação no lucro real presumido. Você também pode ser sócio de outra empresa do Simples Nacional, não tem problema. Mas o faturamento das duas empresas juntas não pode ultrapassar 4.800.000 por ano. Esse cálculo também tem que ser feito de maneira proporcional. Será permitido se a empresa do Simples Nacional e a outra empresa de outro regime tributário faturarem juntas menos ou até 4.800.000 no ano, tá? A empresa do Simples continuará sendo do Simples. Agora, não será permitido se as duas empresas faturarem juntas acima de 4.800.000. Então, a empresa do Simples Nacional deverá sair do Simples Nacional. Tá bom? Agora veja, outro caso, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Está aqui o exemplo. Imagine que você seja sócio ou dono e seja administrador ou tenha outro cargo de chefia em outra empresa do Simples Nacional. Tudo bem? Você pode ser sócio de outra empresa do Simples, mas o faturamento das duas juntas não poderá ser mais que 4.800.000 reais, porque vai ficar configurado uma elusão fiscal, tudo bem? Um planejamento tributário sem propósito negocial. Continuando. Você é sócio junto com seu amigo da empresa Bela Cosméticos, tá? O faturamento dessa empresa em 2022 foi 2 milhões de reais. Aí você abre outra empresa de cosméticos em outra cidade. Essa empresa está em seu nome e o faturamento foi 2.500.000 reais. Perceba, você tem uma empresa só sua que faturou 2,5 milhões e você é sócio de outra empresa que faturou 2 milhões. Não importa quantas filiais uma empresa tem, o faturamento de todas as filiais e da matriz serão consideradas apenas um faturamento, tudo bem? Ou seja, aqui é outro caso. Uma empresa do Simples Nacional, se ela tiver 5 filiais, soma-se todos os faturamentos. Nesse caso aqui que eu falei, não tem problema, tá? Você, sócio de outra empresa, faturou 2 milhões de reais com o seu colega e você abriu sua empresa sozinho e faturou 2,5 milhões. Então aqui, nos dois casos, as empresas podem estar no Simples Nacional sem problema.